Entrando. Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de bate-papo. Hoje a gente vai ter um convidado especial. A gente vai ter aí o Thiago Sena. Enquanto isso, vou esperar aqui vocês entrarem. Hoje a gente vai ter um bate-papo especial sobre seguro de vida individual. E hoje eu tenho um convidado que é o Thiago Sena. Gente, o Thiago, ele é especialista em venda de seguro de vidas. Oi. Olá! E aí, Seja muito Cláudia, beleza? bem-vindo, muito Obrigado. bem-vindo. Obrigado aí por você ter aceitado bater esse papo com a gente. É uma Eu- honra estar aqui com você. E, gente, a gente está mudando o horário porque o nosso convidado é chique. Ele tem agenda, a gente adaptou aqui. Em vez de fazer às 20, estamos fazendo às 18. Mas, Ti, muito obrigado. Estou dizendo aqui para eles que você é especialista em seguro de vida, que você Uhum, possui o MDRT, que a gente vai falar um monte ainda sobre isso. legal. Muito obrigado aí por você estar com a gente, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado, primeiro, por se adaptar à questão do horário da minha agenda, né? Porque realmente você tem uma rotina e ter se adaptado para mim já é uma honra, né? Primeiramente estar participando aí com você, né? A honra, você falou que é a honra, também para mim é uma honra, porque eu também te acompanho, né? O seu Que trabalho é muito legal. legal. E eu queria agradecer também a presença de todos aí, tanto aqueles que te acompanham, quanto aqueles que me acompanham também, que sempre estão aí absorvendo o conteúdo e compartilhando com a gente aí essas ideias legais, que é seguro de vida, né? Na verdade, seguros de maneira Exato. geral. Eu, particularmente, trabalho mais Verdade. com seguros de vida, que a gente vai falar hoje. Mas, assim, é um Legal, prazer é estar isso aqui e eu mesmo. queria agradecer o seu convite. Obrigado. Imagina, imagina. Vamos juntos. Acho que a gente tem que estar aqui justamente ajudando e contribuindo aí para esse mercado que tem muito para crescer, né? E, gente, Legal. não sei se vocês já ouviram eu falar alguma vez, eu considero o seguro de vida, principalmente o individual, um dos seguros mais difíceis. Se a gente falar de seguro de vida, eu acho um dos seguros mais difíceis de se trabalhar. Você tem que ter uma musculatura muito boa, porque você tem que persuadir. E o seguro de vida individual, você tem que persuadir mais do que o de PJ. Por que eu digo isso, Ti? Porque no seguro empresarial, muitas vezes, a empresa tem a obrigatoriedade por força de convenção coletiva, coisa que não acontece no seguro individual, né? Você Verdade. tem que estar ali e na persuasão mesmo. Então, é por isso que eu falei assim, não, eu faço questão de convidar alguém. E as pessoas que eu trago aqui são pessoas que estão assim, na linha de frente como você, que estão no dia a dia, que estão ali no jogo de verdade. Então, Ti, conta para eles, não sei se de repente todo mundo te acompanha ainda, se conhece Uhum. um pouquinho da sua história, conta para eles quem é o Thiago, como você chegou nesse mercado segurador, trabalhando com seguro de vida, conta um pouquinho. Legal, vamos lá. Então, vou começar do início, né? Vamos começar pelo Legal, início. tá certo. Bom, meu nome é Thiago Sena, sou corretor de seguros de vida há quase 6 anos, né? Legal. Comecei no ramo vida, apesar de que eu já trabalhava na área comercial antes, né? Então, assim, aos 21 anos de idade, eu assumi minha primeira equipe da parte operacional. Então, eu trabalhava com telecomunicações, mas depois eu passei a mudar né, cuidar de algumas equipes e eu fui ser gerente comercial de uma rede de acabamentos aqui de Belo Horizonte. E Tá. nisso eu aprendi muitas técnicas de vendas e a gente conseguiu bons resultados até que eu fiz uma boa venda para um gerente da Prudential, onde eu comecei minha carreira, né, na área de Hum, seguros. Então eu fiz uma venda e ele falou que ele estava com a ideia só de pesquisar, ele estava começando a fazer a pesquisa, mas como eu consegui fazer uma venda muito rápido para ele, e foi no primeiro encontro, ele falou assim, olha, você tem perfil para trabalhar com seguros. Aí ele foi e me fez o convite para trabalhar na Prudential. Eu já era cliente de legal. seguros, eu já tinha seguros de vida, não era casado Tá. nessa época, hoje eu sou casado com a Juliana, né? Certo. E nessa época eu era cliente, mas eu fui um cliente muito difícil quando o meu ex-corretor, né, que hoje ele continua na Prudential, porém eu já não sou mais cliente da Prudential e nem trabalho mais na Prudential. Porém, nessa época, ele falou assim, Tiago, você foi um dos clientes mais difíceis meu. Assim, ele teve que fazer umas 6 visitas para poder Ele fechar o teve que plano comigo. vender mesmo. Ele teve que fazer umas 6 visitas para fechar o plano comigo. Então, assim, eu era muito resistente com essa ideia de seguros. Então, eu entendi muito Tá. no início a dificuldade que o corretor tem nessa hora de poder despertar o cliente.
Então, eu já Por isso que eu entrei com falo essa que o vida consciência. individual por isso que eu falo que o vida individual é um dos mais difíceis, porque você tem que realmente elevar o nível de consciência da pessoa. Ele conseguiu aí contigo. Ele conseguiu. Então, assim, e quando eu recebi o convite, eu falei assim, não, quero trabalhar nessa empresa, porque eu já conhecia a força da empresa, eu já estava despertado para a questão do seguro. Então, assim, eu falei assim, não, eu vou entrar no processo. Eu não vou entrar muito em detalhe com relação a como que é o processo, porque também, eu acho que dá quase que uma live a gente falar do processo da Prudential. Falar só sobre isso, né? É porque na época era um processo que eram 10 etapas e eu levei 3 meses para terminar todas as etapas. Né? Isso de seleção, processo de seleção. De seleção. Foram 100 pessoas e entraram 2 na época, eu e mais um. Então, assim, era uma bateria de etapas, mas aí depois, no próximo bate-papo, a gente entra nesse detalhe. No outro dia a gente aprofunda. Só para dar uma resumida na minha história. Mas, assim, eu entrei na Prudential, já sabia dessa dificuldade de despertar, porque eu era um cliente assim. Então, assim, a argumentação tem que ser muito boa, a interação com o cliente tem que ser muito boa, porque um cliente hoje, ele não acorda e fala assim, não, que vontade de fazer um seguro de vida, né? Verdade. Até mesmo porque o seguro de vida hoje, a gente está começando a chamar mais de seguro de pessoas, porque tem muitas pessoas que ainda têm aquele conceito de seguro de vida apenas como a parte de seguro de morte. Que não deixa de ser importante, é importante, porém não é a única coisa. Na verdade, hoje a morte é de vários produtos do portfólio do seguro de vida. É um dos elementos, não é verdade? Então, assim, o seguro de vida hoje ele abrange muito mais. Então, a gente tem um trabalho muito de despertar a pessoa. Então, eu trabalhei durante 4 anos e 2 meses na Prudential, até que eu resolvi... foi uma conversa entre eu e a Prudential, eu resolvi trabalhar mais com o mercado fora da Prudential. Que aí aconteceu no final de 2018. Desculpa interromper, mas vale a pena. O pessoal aqui está rasgando de te elogiar. O Thiago é um ótimo profissional, o Thiago é fera. Obrigado. Muito bom, toca aí. Eu não estou lendo. Precisava interromper para falar isso. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos aí, todos que já me acompanham, todos que também estão entrando agora, estão me conhecendo agora. O meu papel também nas redes sociais, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de ajudar corretores a desenvolver esse trabalho, né? Porque eu sei como é difícil o início de um corretor e o decorrer da vida de um corretor de seguros, principalmente com relação à parte de vida. Mas, retomando aí, eu fiquei 4 anos e 2 meses, aí eu saí da Prudential no final de 2018. E eu saí muito acelerado, porque eu já saí com a ideia de ganhar algumas campanhas do lado de fora. Eu precisava de me desafiar do lado de fora. Então, em 2019 foi um ano muito acelerado, onde eu ganhei várias campanhas na área de seguro de vida, por algumas seguradoras. Você já estava fora da Prudential quando você seguiu carreira solo e ainda continuou ganhando prêmios? Continuei. E assim, na verdade, eu ganhei mais do lado de fora. Eu ganhei mais do lado de fora do lado de dentro. Na verdade, o meu case, né, ele é um pouco diferente de quem entra na Prudential. Quem entra na Prudential ganha muito assim, campanha, e do lado de fora acaba... algumas pessoas desaceleram, outras não, né? Não vou falar da maioria. Não é geral, mas acontece. Então, mas eu resolvi continuar, porque eu gosto muito disso. Abri um pouco o meu leque, mas continuei acelerado na parte de seguro de vida. E ganhei algumas campanhas e acabei conseguindo conquistar o MDRT também, que depois nós vamos falar um pouco disso. Legal, era o que eu ia te perguntar. E aí, no final de 2019, eu ganhei essa campanha, que aí eu me tornei membro. E agora, em 2020, a gente está se reinventando aí para esse novo normal, né? Que a gente está vivenciando hoje. Mas que o nosso mercado cresceu. Seguros de vida cresceu em 2020 agora. Né? No mês passado, por exemplo, foi mais de 100% em relação ao mesmo ano o mesmo mês do ano anterior na parte de seguro de vida. Ou seja, é um crescimento lindo, fala a verdade, não é? É gostoso demais. Eu digo o seguinte, o dinheiro, ninguém rasgou dinheiro e o dinheiro não sumiu, ele está mudando de mão. Na verdade, a gente precisa de atrair ele para a nossa. E a gente precisa de fazer alguma coisa diferente para isso, entendeu? Verdade, verdade. Então, Ti, você aí com 6 anos, né? Que você colocou aí 6 anos trabalhando com seguro de vida, sendo especialista, tendo ganhado um monte de prêmios que você até comentou comigo antes, que a gente fica à vontade, que você comentou comigo antes, e você acabou conquistando aí o direito de ter o MDRT. Só que tem muita gente que não sabe do que se trata. Explica um pouquinho pra gente o que é, como que conquista, conta um pouquinho.
Tá bom. O MDRT, ela é uma organização internacional. Normalmente as convenções acontecem mais nos Estados Unidos, né? Esse ano aconteceria uma parte da convenção nos Estados Unidos, na Califórnia, e outra parte em Dubai, que era uma parte onde que teria uma outra vertente aí das questões de evento. Ela é uma organização que nasceu há pouco mais de 60 anos, se não me engano. O tempo dela se chama Million Dollars Round Table, que é o MDRT, que é uma organização onde contemplam... Na verdade, tem pessoas que não gostam dessa frase, dizem até que é um jargão. Mas na revista Policy fala muito que o MDRT ele contempla hoje menos de 1% dos melhores corretores de seguros de vida do mundo. É lógico que eu acredito que tem muitos corretores bons fora que ainda não conhecem essa organização. Mas é uma organização de boas práticas. É uma forma de classificar, né? É uma forma da gente conseguir classificar quem são bons. Não que todos os bons estejam lá, mas quem está lá teve que fazer algum sucesso para conseguir estar lá, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, existem critérios éticos até para poder se tornar membro e critérios de resultados, que são números. Você precisa de ter uma certa comissão anual de primeiro ano, ou seja, você tem que ter uma produção de primeiro ano e uma comissão, uma quantidade de clientes ou de valores de capital de clientes, de seguro pago por cliente, prêmio, para você se tornar membro. E quando você consegue esses resultados, que podem contemplar várias seguradoras, você pode somar o que você fez em cada seguradora no ramo vida, você se torna elegível e aí acaba sendo opcional você entrar ou não como membro. Quando você entra como membro, você passa a ter acesso a um acervo muito bom e muito amplo, onde que tem as melhores práticas de seguros de vida do mundo. Você vai saber o que o japonês está fazendo, o que o americano está fazendo e o que os melhores nessa área, nesses países, estão fazendo. Então é muito legal e isso realmente era algo que eu estava buscando, mais do que uma viagem a passeio, porque eu ganhei uma pousada, tinha campanhas de viagens, tudo mais, mas mais do que uma viagem para passeio, eu queria algo que pudesse entrar para o meu currículo como corretor de seguros. Perfeito, perfeito. Isso se torna um selo, né? Fala assim, olha, eu faço parte, ou eu tenho o direito de fazer parte, isso é muito bacana. E Ti, hoje na sua corretora, você já não está mais vinculado a uma seguradora exclusiva, você já trabalha mercado, você trabalha somente com vida, você pulveriza a sua carteira? Como que funciona a sua carteira hoje? Beleza. Eu diversifiquei um pouco mais depois que eu saí, mas eu não deixei o meu carro-chefe que continua sendo vida. Então, ou seja, o que eu fiz? Todos os clientes que eu atendo, eu entro com vida ou com previdência. Porque previdência acaba sendo também uma porta de entrada. Às vezes as pessoas querem mais juntar dinheiro ou fazer reservas financeiras ou dessa forma, ou investir, do que se proteger. Porque no geral, não é uma cultura ainda do brasileiro se proteger. É uma cultura mais proteger patrimônio do que proteger a si mesmo. Né? Prova disso, a gente vê que a pessoa compra um carro e ela não sai da concessionária com tipo de carro. A preocupação dela no caminho de volta para casa é que se acontecer uma batida, um assalto, pode acontecer. Ela vai ficar sem seu carro. Mas se acontecer, ela está dentro do carro. E esqueceu desse ponto. Né? Verdade. Mas, então, o que acontece? Eu comecei a abordar os clientes e incluir também plano de saúde, previdência privada, né? Tanto para a pessoa proteger o seu presente, mas para planejar o seu futuro. Não adianta você pensar só no futuro, sendo que o futuro está sendo construído agora. E o que é o alicerce? Qual que é a base do seu futuro de sucesso? É você e sua força de trabalho. Só que se sua força de trabalho não tiver hoje, quem vai substituir isso? O que vai substituir isso? Então, eu preciso proteger a pessoa hoje para que tudo que ela planejou aconteça, independente do que vier a acontecer, de riscos que a gente não tem controle. E aí entra o seguro de vida. Então, tem o plano de saúde, responsabilidade civil, previdência privada e o seguro de vida. Assim, cerca de quase tudo que eu faço hoje está dentro desse nicho. Eu optei por não trabalhar com o resto por enquanto. Certo. Então, vamos ver só se eu entendi. Você tem a porta de entrada, que seria o vida ou previdência. A pessoa chega, você oferece um saúde ou alguma coisinha dentro desse mix que você trabalha, para poder ter ali o cliente no múltiplos produtos, mas você não atua, por exemplo, com automóvel.
Não atuo com automóvel. Eu optei Legal. até por Então conta você de... tem foco total. Perfeito, perfeito. É uma estratégia que eu falo para eles que a gente precisa ter. E você, então, é nítido que você escolheu o que você quer trabalhar. Você não fica, Deus dará ali, e fala assim, hoje eu vou vender auto, hoje eu vou vender vida. Não, você tem que ter um Não. foco. Se você escolher auto, tem que ir no auto. Se você escolher o vida, tem que ir no vida. Perfeito, perfeito. E aí você vai Eu vou... naquela linha. Vai, pode Fala. falar. Eu ia Né? perguntar. E aí disso, o que você faz com aquele cliente que pede automóvel? Ah, tá. Eu normalmente, eu recomendo, eu tenho alguns parceiros, né? Eu tenho algumas pessoas que eu confio, que eu conheço o trabalho e que também, né, estão atrelados comigo aí de alguma forma, não assim como empresa, mas como parceiros de negócio. Né? Tem colegas meus que só trabalham com Perfeito. vida e não têm interesse hoje de desenvolver um trabalho de... Só De trabalha com auto e não auto. tem um interesse de trabalhar com vida. Então a gente faz uma parceria, eu recomendo essas pessoas. Eu não tenho Perfeito. problema em abrir mão de uma parte para poder me tornar um especialista em outra parte. Porque Perfeito. generalista, no geral, Essa é a palavra. o mercado inteiro está cheio de generalistas. Se você não torna -se especialista em algo, você não vira referência. Por mais que você tenha um mix de produtos, se o Verdade. seu cliente um dia te ligar, tudo mais, ou você na hora aproveitar a oportunidade de abordar, tudo bem. Hoje mesmo, ontem, teve um corretor que me mandou uma mensagem, né, e falando o seguinte, falou, Thiago, se eu tiver um grau baixo de envolvimento, como ter sucesso em seguro de vida tendo um grau baixo de envolvimento? Aí eu falei assim, eu vou te responder com uma pergunta. Como ter um casamento de sucesso tendo um grau baixo de envolvimento? Ou como ter sucesso em qualquer coisa tendo um Precisa de grau baixo de relacionamento, envolvimento? não tem jeito. Não tem jeito. Tudo que você tem um grau Verdade. baixo de relacionamento, você não vai ter, você vai ter um grau baixo de sucesso. É causa e Perfeito. efeito. Perfeito. E o mais legal, quando a gente fala disso, eu vejo que eu nos treinamentos e nas aulas, nesses bate-papos que eu tenho, o que eu percebo é que a maioria dos corretores hoje que falam que querem trabalhar com seguro de vida e não conseguem, ou que querem crescer as suas carteiras de automóvel e ficam ali só rodando, rodando e não conseguem crescer, é justamente isso, tipo, por falta de foco. Por quê? Ele gasta tanto tempo, tanta energia aprendendo cada dia uma coisa nova. Cliente pediu um seguro de barco, aí ele vai fazer o seguro de barco. Aí no outro dia apareceu um cliente pedindo de engenharia, ele não tem a menor noção, aí ele corre fazer os riscos de engenharia. E aí ele gasta tanto tempo aprendendo essas coisinhas e não foca no que realmente vai atrair o cliente para ele vender o que ele sempre falou do início, que era vender o seguro de vida. Eu super concordo com você e parabéns aí por essa questão de foco. Muito bom mesmo. E Ti, já aproveitando aí nessa questão que eu falei de atração de clientes, que o corretor ele precisa ter essa atração, eu queria que você passasse para a gente 2 pontos de vista na hora que a gente fala de atração. O que você vê e que você faz que dá certo para essa atração e do outro lado, o que de repente você já testou e não deu muito certo? Para atrair o cliente. Tá. Como que eu prospecto o cliente, né? Vou falar uma forma, como que eu prospecto. Assim, eu acho que 95% dos meus clientes vieram por meio de recomendação. Né? Tá. Hoje mesmo eu dei uma dica para uma pessoa que tinha me perguntado com relação a essa questão e foi exatamente isso. E essa é uma prática mundial. Né? Certa vez um colega, no evento do MDRT, fez uma pergunta para um japonês que estava em todos os eventos e ele falou assim, o que você faz para ter tanto sucesso e fazer tantos planos assim? Aí ele falou recomendação. E, na verdade, tinha um tradutor lá envolvendo nessa questão. Trazendo. Aí quando o tradutor falou com ele recomendação, ele falou assim, eu acho que ele não entendeu a pergunta. Aí repetiu de novo. Aí falou assim, recomendação. Aí depois ele falou, não, mas ele não está entendendo. Eu estou perguntando qual que é o pulo do gato. Aí o cara falou assim, esse cara não está entendendo o que eu estou falando. Recomendação. Recomendação é o que dá mais certo no nosso... É o combustível, na minha opinião, do meu trabalho. Se eu não tiver recomendação... 80%, 90% garantia endossado o seu trabalho, né, Ti? Se eu não tiver recomendação, eu não tenho para quem ligar e eu não tenho trabalho. Se eu não tiver clientes agendados, eu não tenho trabalho essa semana. Então, assim, eu preciso de ter recomendações. Aí que você pode entrar em outras coisas que se você esquentar a recomendação por meio de pedir o recomendante para poder mandar uma mensagem. Eu tenho até um e-book, né, disponível que tem uma mensagenzinha padrão. Eu até tá nos stories lá. Esse e-book está disponível?
Tá, tem 2 e-books nos stories, ele está disponível, é só clicar lá e baixar ele, é gratuito. Galera, corre lá, depois que acabar aqui, corre lá nos stories. Thiago, como que eles te acham aí? Fala o seu Instagram para eles te achar. Fala aí. thiagosena.negócios. É isso aí, galera. Depois que terminar, vai lá, baixa o e-book para vocês verem aí essas dicas que ele está falando, que aí lá você fala exatamente de como faz essa atração, é isso? Lá tem uma frase pronta que você pega e manda para o recomendante, ou então manda para solicitar recomendações. Para você ter ideia... Tá, então são 2 aspectos. Um é quando você pede para alguém te indicar, e o outro é o que você fala para ele fazer com a pessoa que ele recomendou, é isso? Exatamente. Bom, aí, ó, 2 então, pontos, assim, muito bom. 2 pontos. E isso é muito legal, porque tivemos colegas aí que conseguiram mais de 80 recomendações com uma mensagem dessa em 24 horas. Uau! Thiago, como que eu começo? Começa dessa forma, começa pedindo recomendação. Então, o que dá certo? Até eu vou baixar esse e-book, porque eu adoro aprender. Baixa que tá bem legal. E o que não dá certo? Não vou falar que não dá certo, o que não deu certo para mim. Tá? Porque eu tenho colegas, inclusive, você fez uma live, se não me engano, com o Alberto Júnior. Você já fez uma live com o Alberto Júnior? Fiz. Eu também fiz uma live com ele também. Cara fera, fantástico, ele, né? Eu sou fã dele. E o Alberto, ele começou no porta a porta. Eu já fiz porta a porta algumas vezes e o porta a porta, eu consegui ter resultado? Consegui. Mas a conversão é muito menor. Então, assim, eu trabalhava muito mais para converter pouco. Então, assim, eu precisava de ter uma assertividade maior. Então, o porta a porta é algo que não deu certo para mim. Agora, e no porta a porta você tem que ter uma musculatura muito boa, porque vem muito não. E isso te desmotiva. Então, eu sou exatamente... Exato, tem que ser grande, né? Tem. Então, o que acontece? Eu fiz o porta a porta, e aí o que eu posso dar a dica para quem arrisca fazer o porta a porta? Quando você tiver o seu primeiro cliente que você atendeu, o primeiro sim, dele você gera um nicho de clientes de recomendação. Então, ou seja, todo porta a porta que você fizer, tira a recomendação dele. Porque é uma porta de entrada, né? Você começou, dali você pede a indicação e vai escalando. Aí você sai fora do porta a porta. Então, na minha opinião, é isso. Perfeito. Esse é o maravilhoso. E eu acho muito bacana essa questão de você olhar para com quem você está falando e fazer outro negócio, fazendo um paralelo para outro produto, mas que faz total sentido até passar essa dica para quem de repente está em outro produto e quer vir para o Vida. A gente tem um corretor na nossa franquia, Ti, e ele faz muita parceria com vendedores de loja. E ele fez uma venda para uma pessoa, veio de indicação avulsa, não tinha nada a ver com loja, e essa indicação tinha um vendedor numa loja lá em Santos. Ele ligou para esse vendedor para pedir a nota fiscal para aquele cliente que ele estava negociando. Olha a cabeça dele, olha o que ele já fez. Nessa ligação, já começou a trocar figurinha com o vendedor, fez ali um relacionamento, como você falou. Daqui a pouco, ele, na ligação, sem conhecer a pessoa, já propôs para a pessoa ser parceiro dele, a pessoa topou, a partir dali, o vendedor começou a indicar para ele. Então, quer dizer, de um cliente, ele trouxe quantos outros? É isso exatamente que você falou, tem que fazer o relacionamento. Muito bom, muito bom. Não despreze recomendação de ninguém. Eu tive um colega que fez um plano de R$20 mil por mês de seguro de vida por meio da recomendação do porteiro de um prédio. O porteiro recomendou um amigo dele que morava lá e esse amigo era um grande empresário. Então, ou seja, e outra, esse porteiro também virou cliente. Eu faço planos de qualquer valor, eu não deixo nenhum cliente. É lógico que a gente tem o nosso público-alvo, sempre tem, e é importante isso, para você nichar. Mas não despreze nenhum cliente, trate todos os clientes da mesma forma. Perfeito. E Ti, na sua visão, para quem está aí assistindo a gente, que pretende começar e ainda não tem uma carteira e tem essa vontade e necessidade, na sua visão, o que uma pessoa que está começando vai enfrentar de dificuldades, que ela já tem que saber que vai enfrentar, e como você vê que ela pode superar esse ponto? Tá, vamos lá. Uma dificuldade que normalmente quem começa tem é a questão de mercado, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque normalmente a gente vai trabalhar a nossa rede de relacionamentos. Então, assim, você começa a abordar amigos, você começa a abordar parentes,
ou então você aborda clientes que já são seu, mas de outros segmentos, e a abordagem é totalmente diferente. Uma abordagem hoje para você que está no segmento de auto é diferente da abordagem do vida. Porque um ponto, linkando com essa dificuldade que as pessoas normalmente enfrentam, é a dificuldade você precisa de despertar o cliente. O cliente ele já não está despertado. No geral, cerca de menos de 19% da população brasileira tem seguros de vida hoje. Tem seguro de vida hoje. Sendo que no Japão e nos Estados Unidos é mais de 90%. Então é uma cultura também. As pessoas são muito resistentes hoje, então você precisa de conduzir. Então, qual que é a questão, a dica? Primeiro, você só consegue vender aquilo que você compra. Então, você primeiro precisa se convencer que é um bom produto. Muito e você bom. precisa de ter um seguro de vida. Né? Não faz sentido você vender um seguro de vida se você não tem. O que você não tem Um seguro de vida. E precisa de ter um seguro de vida e acreditar em cada produto. Conhecer bem e acreditar em cada produto que está ali. Porque eu não deixo. Ou então, a não ser que o cliente peça, eu coloco todas as coberturas para o cliente. Todas, todas. Thiago, um cara solteiro precisa da cobertura de morte? Na minha opinião, sim. Mas talvez não tanto quanto uma pessoa casada que tem filhos. Sim. Mas a gente tem que entender os porquês. Começa a se questionar. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria fazer isso? E começa a estudar os produtos que você começa a... Quando você se convence, você fica muito mais apto para poder convencer com quem você conversa. Até a lei das técnicas, né? É verdade. Perfeito. Muito bom, Ti. Muito bom mesmo. E, Ti, uma das coisas que muita gente coloca são as objeções que vêm na hora de vender um seguro de vida. Como você mesmo falou, você tem que aflorar a necessidade na cabeça da pessoa para ela evoluindo o nível de consciência até falar, beleza, eu sei que existe um problema, eu sei que esse problema vai ser solucionado pelo seguro, quero comprar. Dentro desse processo, existem as objeções. Quais são, sei lá, as duas maiores objeções que você recebe e o que você fala para quebrar essas objeções, Ti? Bom, uma objeção que a gente sempre tem... Não tem, assim, objeção é uma coisa que se a pessoa não estiver disposta a ouvir, ela pode desistir desse segmento. Né? Porque o nosso trabalho... Verdade. O nosso trabalho, é normal a gente levar, às vezes, mais nãos do que sim. Mas cada sim paga um preço. Tá? Cada sim que você recebe paga o preço e vale muito a pena, porque é um segmento que tem e o não também dá uma musculatura. E eu gosto também de quando vem, porque dá uma musculatura e eu testo quebra de objeção, né? Eu falo assim, eu falei dessa forma, funcionou? Funcionou, guardei aqui. Não funcionou, na próxima eu já vou e vou ajustando o que funcionou e o que não funcionou. Mas enfim, te cortei, conta aí. Sabe o que eu falo com quem fala assim, nossa, Thiago, esse cliente aqui é muito difícil, esse cliente eu acho que ele não vai fechar, tudo mais. Primeiro, não subestime. Você vai se surpreender com pessoas que às vezes você menos espera. Mas tudo bem. Se você acha que a pessoa está difícil, se você sentir ao longo da conversa que esse cara não vai fazer, treine. Treine tudo que você aprendeu. Se você tiver 5 técnicas de objeções, treine as 5. Utilize esse momento para você treinar. Vai que ali, numa dessas, você vira uma chave. Às vezes a gente fica com medo de falar verdades para os clientes. E o cliente precisa de ouvir algumas verdades, com respeito, com educação, mas você não pode privar ele daquilo que ele precisa de ouvir. Porque às vezes a pessoa tem precisa... Tem que fazer ele sentir a dor, né? Precisa, às vezes, tem algumas pessoas que não vão na consciência, tem que sentir uma dorzinha ali para poder tomar uma decisão. Mas, falando aí das objeções, tem uma objeção que é muito comum, que é vou pensar. Né? E eu gosto de dar um exemplo. Tem um cliente que eu atendi ele, e eu era amigo da filha dele. Eu fui na empresa dele, estava lá, a filha dele trabalhava no administrativo. Primeiro a gente bateu um papo, depois eu sentei com ele para conversar. Quando eu estava terminando a conversa com ele, ele falou o seguinte, falou assim, Thiago, gostei muito. Daqui a 3 meses você volta, eu vou dar uma pensadinha, daqui a 3 meses você volta, que eu acho que eu vou fechar... 3 meses, que eu acho que eu vou fechar... Eu acho que eu vou fechar com você, tá? Mas eu vou dar uma pensada. Bom, eu falei com ele o seguinte... eu falei assim, primeira coisa, se for daqui a 3 meses, a gente nem precisa. A gente nem precisa conversar daqui a 3 meses. Se você tem controle sobre essas questões de tempo e de quando, seria melhor você até me ligar um dia antes ou na semana anterior, que vai acontecer alguma coisa, que eu volto aqui e faço o seguro. Eu falei com um tom de brincadeira, né? Eu falei com um tom de brincadeira para quebrar ali.
E aí ele foi, deu uma risada sem graça, e eu fui e falei com ele o seguinte: vamos supor que a gente tivesse uma bola de cristal. E nessa bola de cristal, a gente pudesse ver o que iria acontecer nos próximos dias ou nessa semana. E você descobrisse que iria acontecer uma situação trágica, infelizmente, na sua vida, e eu tivesse aqui, nesse momento aqui, apresentando para você uma oportunidade de se proteger e proteger sua família. Você faria esse seguro comigo agora, se você soubesse que iria acontecer alguma coisa? Ele falou assim, com certeza. Eu falei assim, e se a seguradora soubesse? Ele falou assim, provavelmente não ia aprovar, né? Ela não ia aceitar. Eu falei assim, a gente tem controle sobre essas coisas? Ele falou assim, não. Eu falei, então qual que é o melhor momento para você tomar a decisão? E ele, agora. Eu falei assim, então você vai fazer agora. Porque se você não for fazer agora, eu não vou nem voltar aqui. Aí eu falei, desse jeito. Aí. Tem hora que a gente você tem que ter desafiar. Sangue frio para falar isso, né? Você tem que ter sangue frio, porque se você fala, então você tem que fazer agora, senão eu não volto aqui, ele tá bom, então não volta. Então você tem que ter sangue frio e aguentar as consequências, porque pode ser positiva ou negativa, mas funciona. Sabe uma coisa que a gente tem que ter? Agenda cheia. Se você tem agenda cheia, você não sofre. Se você tem agenda vazia, você fica na mão de 2 ou 3 clientes que estão com promessas de fechamento. E aí você vai sofrer, Então a agenda cheia, por meio das recomendações, é o que vai fazer você ter coragem de falar com o cliente, e se ele fechar bem, se ele não fechar, tchau. E outra, fechou. Fechou um plano, fechou comigo, e aí acabou dando certo. E a filha dele até depois ligou para mim e falou assim, Thiago, você é corajoso, viu? Eu falei assim, não é que eu sou corajoso, é que eu ajudei o seu pai a tomar uma decisão que ele estava protelando. A gente protela as decisões, né? E uma segunda objeção, né, que você me pediu as 2 principais. Não sei como é que está o nosso tempo, eu acho que dá. Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Vamos lá. A segunda é a questão assim, não, Thiago, eu sou saudável, nunca me aconteceu nada. Ela está entre as 5 principais aí que eu costumo ouvir. Então assim, eu sou saudável, eu não preciso disso, eu tenho investimentos, tal. Aí eu pergunto, normalmente, falo assim, você faria um seguro de um carro batido? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então o melhor momento para você fazer seguro é quando você tem saúde, né? É verdade. Perfeito. O que compra seguro de vida, o que paga o seguro de vida, o que compra seguro de vida, não é o seu dinheiro, é a sua saúde. Verdade. Então, o que compra seguro de vida é saúde. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter condição de pagar um seguraço. E você pode não ter saúde para poder contratar um bom seguro. Então, se você hoje tem saúde e condição, é o melhor momento. Não espere bater o carro para poder fazer um seguro de vida. Verdade. E aí, com uma frase simples dessa, às vezes a gente abre a cabeça do cliente. Você já conduz a pessoa. Exatamente. Então, normalmente... E outra, tem também um e-book, que foi o meu primeiro e-book, que eu postei novamente hoje. Né, esse e-book foi o primeiro e-book que eu fiz aí. Não estava mais disponível, mas eu coloquei como disponível, que tem as 5 principais objeções aí que a gente escuta. Tá no seu Stories também? Tá no Stories também. Legal, muito bom, muito bom. E Ti, já aproveitando que você falou do e-book, que você está passando aí várias dicas para o pessoal, eu vi lá que você vai fazer uma aula amanhã, certo? Isso aí. Conta um pouquinho, como vai ser? Eu vi que é gratuita. Como que a pessoa que está aqui, de repente, nos assistindo e quer assistir a aula e participá-la com você, como que a pessoa faz para se inscrever, Ti? Bom, vamos lá. Eu coloquei como um workshop, um mini workshop, né, que vai ser uma aula, que é o que observar para elaborar um plano sob medida. Então, eu vou falar do que a pessoa precisa de observar, de conversar com o cliente, para ela poder montar um plano sob medida. Quais são as informações que eu preciso ter do cliente para que esse plano saia o mais adequado possível para a realidade dele? Porque a gente não vende um produto de prateleira. A gente vende um produto que pode ser tratado como um produto de prateleira, que aí chega 10 pessoas e você vende a mesma coisa, mas você pode personalizar cada um deles. Então vai ser nessa linha. A pessoa vai ter que me chamar no direct, eu não coloquei o link lá disponível, até porque são vagas limitadas, né? Até limitar o acesso lá, vai ser pelo Zoom, vai ser fechado, mas vai ser gratuito, né? E vai ser um bate-papo de 1 hora aí, onde que eu vou passar um conteúdo sobre isso. Então, se me chamar no direct, eu vou mandar o link de inscrição, né? Onde você vai ter o link de acesso do Zoom. Mas é limitado, então... então tem que ir lá e já te chamar... Tem que ir lá te chamar no direct do Instagram.
Do Instagram, do Instagram. Perfeito, perfeito. Aí te chamo, então, pessoal, ó, amanhã a aula, que horas que vai ser? Vai ser às 19 horas, então 19 a 20 horas. Ela não vai ficar salva, né? Não vai ser fechada. Então, quem participou, participou. E outra, eu vou colocar aquele linkzinho também, que eu vou postar ela assim que acabar a live. Eu vou colocar aquele link, me chame no DM, sabe? Um link novo que tem do Instagram. Que se você clica lá, você automaticamente já cai no direct também. Vai pro... Perfeito, perfeito. Muito Beleza? bom. E, Ti, eu vi aqui que acho que é Fabiane, me desculpe se eu estiver errado, é Fabiane Fernandes, desculpe se eu errei Fabiane, aí o nome, mas eu acho que é isso. A Fá colocou aqui que você tem um treinamento, né? Que o treinamento é top, que segue ele porque o céu é o limite, tal, tal, tal. E eu já conversei um pouquinho sobre o Trilha do Corretor, certo? Conta um pouquinho para quem não conhece o treinamento que a Fá colocou aí. Conta um pouquinho o que é, como que funciona. Legal. Primeiro eu queria agradecer a Fabiane aí não só a Fabiane, mas todo mundo. Eu não estou conseguindo acompanhar qual da linha de raciocínio, não estou conseguindo acompanhar os comentários. Tá vindo só elogio, pode apostar. É fera, é top, é só coisa boa. A Fabiane também é uma pessoa muito especial. A Fabiane, ela foi campeã direto na Porto Seguro do Rio de Janeiro, ela é carioca, né? E ela fez uma palestra agora para 250 corretores pela Porto Seguro. Ela é muito fera, sempre está ganhando lá as campanhas e é aluna do Trilho do Corretor. Eu lancei esse curso. Desde quando eu saí da Prudential, eu já tinha... Porque eu fiquei 10 anos antes de trabalhar na Prudential, sempre trabalhando com equipes. Eu sempre tive equipes. Então, eu gosto muito de treinar pessoas. Né? Então, o que eu fiz? Quando eu saí da Prudential, que aí me foi permitido... Aqui, eu que agradeço. Então, assim, me foi permitido poder desenvolver um material para isso. Então, eu já comecei a desenvolver um material e um curso completo. E eu estou vendo aí que tem várias pessoas que são alunos e amigos também, corretores aí, né? Que eu tô vendo legal. Aí. Mas, assim, eu fui desenvolvendo um material específico para seguros de vida individual. Tudo que eu faço, desde 2 módulos básicos, onde eu consigo alinhar aquele cara que está começando, aquele cara, por exemplo, se eu pegar um dentista hoje, ele quer vender seguro de vida, ele pegar o curso, ele vai sair vendendo seguro de vida de forma consultiva, né, de forma personalizada. Uma pessoa que está querendo migrar ou incluir a parte de vida no seu portfólio, já é corretor há anos, igual tem donos de corretores que têm 18 anos de corretor, que adquiriu o curso e que conseguiu colocar para a equipe, que treinou também. Então tem essa questão também. Tem pessoas também que estão mais experientes, mas que querem aumentar. Ou seja, o curso ele é feito para você aprender como abordar o cliente, como montar uma carteira de clientes, como fazer prospecções. Tem vários scripts, planilhas, técnicas de objeções para todas as etapas. Como você contornar uma objeção na ligação telefônica de agendamento, como você contornar uma objeção na primeira, na segunda visita, como você contornar uma objeção em fechamento, como você se antecipar a objeções do cliente, como você fazer essas visitas, tem simulações, produtos, assim, é um curso que, assim, modéstia à parte, ele foi feito com muito carinho, eu contratei um estúdio para poder fazer, e assim, eu fiz algo muito completo, sem, assim, o que a pessoa vê no curso é o que eu faço, não tem segredo. É a vida prática, é o dia a dia do Thiago. Foi o que eu fiz para conquistar o MDT, foi o que eu fiz para ganhar as campanhas, foi o que eu fiz na época da Prudential também. Legal. E Ti, eu comentei com você que eu ia fazer uma coisa especial para você, que eu gostei muito do papo que a gente bateu, e assim, galera, todo mundo que fizer a inscrição do treinamento do Ti até sexta-feira, eu vou dar o curso Insta Corretor 30D de bônus. Então, Ti, ó, todo mundo que fizer aí, nessa nossa parceria que a gente vai fazer, pode dar para todo mundo que fizer a inscrição de hoje até sexta-feira, o final do dia, tá aí chancelado o Insta Corretor 30D para potencializar ainda mais o que eu tenho certeza que você já vai proporcionar aí para a galera. E o pessoal tá escrevendo aqui, ó, o ótimo instrutor, mestre do vida, muito bom. Então, galera, olha, quem quiser, então vocês têm aí 2 coisas para... Não, aqui já tem várias coisas. Primeiro, baixar os e-books do Ti. O pessoal tá colocando aqui, uau, qual o link? Ó, então, o link aí é com o Ti. Então, vai no Instagram dele, é thiagosena.negócios, Ti. Isso aí. O link, legal. ele, então, ele já tá na bio já. Fala aí.
Já está na bio, ok. Já está na bio. O link do seu curso está na bio. Para quem não sabe, né, tem gente que às vezes confunde o que é bio. A bio é aquela tela principal, onde tem a tela principal. O perfilzinho. O perfilzinho, onde vai ter um link lá. E é nesse link que está já a campanha aí. E ó, obrigado, né? Que isso, apresentasse. Né? E ó, a Angélica tá colocando aqui, ó, curso top esse Insta, eu já fiz. Gente, só para vocês entenderem, no curso do Insta, o que eu ensino? A Angélica já fez, mas de repente tem aqui alguém que ainda não conheça. O curso do Insta a gente ensina como atrair seguidores para a tua conta do Insta, porque na realidade você não precisa ter milhares e milhares de seguidores, você precisa ter seguidores engajados. Então, o primeiro passo, atrair o seguidor. Segundo passo, engajar estes seguidores, fazer com que eles gostem de você, virem seus fãs. E dali você faz a call to action, que aí é a atração para ele pedir a cotação para você, e dali você começa a ter os primeiros contatos, as primeiras pessoas para vender, e aí você vai ter o Thiago ensinando como você pede indicação para essas pessoas, para isso explodir e virar um mundo de vendas para vocês. Então, tô dando aqui de bônus, vai lá. Como que você pega o link? Vai lá na bio do Thiago. Se tem dúvida, chama o Thiago. É tudo com ele. Tô dando aqui carta branca para ele, para poder fazer aí esse treinamento para todo mundo que fizer a inscrição de hoje até sexta-feira. Muito bom. Então, vocês têm algumas coisas para fazer. Baixar o e-book, acho que são 2, né, Ti? Isso. São baixar os e-books, assistir a aula amanhã, que vocês aí já vão ter o temperinho do jeitão do Ti ensinar, de dar aula, porque eu já assisti e vi que é bem bacana. E ainda tem o treinamento, que aí já é uma coisa master, avançada, para quem quer realmente se especializar, e que eu acho que é o caminho para todo mundo que precisa e quer crescer, precisa estudar. Então, tá aí várias coisas de se conectar com o Ti. Muito bom. E Ti... acho que a gente ainda tem aqui alguns momentos, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal está colocando, que de repente vem algumas perguntas. Não sei onde achar a bio do Thiago. Responde aí novamente, Ti. Como que é o seu Instagram? Vamos lá. Aqui em cima, pessoal, na live lá em cima, tem a Cláudia e tem o meu logo embaixo. Vocês podem ver lá, thiagosena.negócio. Eu acho que algumas pessoas escreveram aí. E quando você entrar no meu Instagram, a tela principal já é a bio. Então, um pouco abaixo da minha foto, onde tem o que eu faço, os comentários, antes das fotinhas, antes daquelas fotos lá embaixo, você vai ver um link. E quem tiver alguma dúvida, pode me chamar também no direct, pode me mandar uma mensagem que eu também mando o link também, sem problema nenhum. Né? E também acho que se chamar você, né, Cláudia, você também direciona. Pode chamar, a gente te direciona, claro. Se chamar aqui, a gente direciona para você, mas tá ali com o caminho da pessoa, mas se de repente não encontrar... Claro, fiquem à vontade aí de chamar e a gente manda, claro, com certeza. E o pessoal está colocando aqui, o curso é top. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Tá. Os 2 e-books gratuitos, eles estão lá nos meus stories. Então é só colocar o dedinho, arrastar para cima, que você vai baixar, vai cair no lugar onde você vai colocar o e-mail e vai chegar no seu e-mail. Né? E legal. Para o workshop de amanhã, aí vai ter que me chamar, realmente me mandar uma mensagem no particular para eu mandar o link para se inscrever. Por ser restrito, né? Então aqueles que me pedirem primeiro, onde que eu vou, são as pessoas que eu vou mandar, não vai ter restrição de quem vai e quem não vai. Quem mandar primeiro realmente vai ter inscrição, amanhã às 19 horas. Tá? Legal, amanhã é gratuito, né? É gratuito também. Legal. E Ti, aproveitando aqui que a gente ainda tem 15 minutinhos, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Conta pra gente aí algum momento de superação que você tenha passado na corretora, porque eu sei que nem tudo são flores. A gente tá aqui na linha de frente também e sabe que tem momentos bons, momentos não tão bons assim. Conta pra gente algum momento de dificuldade que você passou e como que você fez para superar. Legal. Eu vou contar em relação... Eu contei isso em uma live e eu tive muito feedback legal, mas eu vou contar de uma maneira resumida por conta do nosso tempo, que eu tive um período onde eu tive muita dificuldade. Meus 2 primeiros anos foram anos mais difíceis no segmento vida, exatamente por questão de mercado. Até eu conseguir... direcionar por meio das recomendações, direcionar o público que eu estava trabalhando, que seria um público que me traria uma rentabilidade maior. Né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, eu cheguei a ficar quase que um mês inteiro zerado,
Ou seja, eu fiz um plano em um mês, né? Sendo que foi na última semana. Um plano básico. Então, ou seja, eu fiquei praticamente um mês inteiro sem pedir recomendação. Mas sabe qual que foi o problema? O problema foi que eu saí do processo. Você não seguiu o fluxo, o método. Eu estava em uma crescente e aí eu tive um mês muito bom. E aí o que aconteceu? Saí do script. O que é sair do script? Parei de seguir a sequência de números de recomendação, parei de seguir um pouco da metodologia de separar horários para contato de agendamento, de ter números. Você faz blocos de tempos no dia também? Blocos para ligação, blocos para... Você faz Exatamente. Isso? Que legal. Faço. Eu tenho um dia específico para agendamento, que eu acho que é legal, e você pode complementar os outros dias da semana. Mas é importante você separar um tempo para você fazer determinada coisa. Porque senão fica muito confuso e você se permite não cumprir uma meta. Uma coisa que eu falo é o seguinte, meta é para ser cumprida. Então, se você estipulou 10 agendamentos para você fazer numa sexta-feira para a próxima semana, ou 15, se você fizer 9, não quer dizer que você estipulou isso. Ah, mas eu vou fazer... eu vou complementar na segunda-feira. Não, você fracassou nessa meta e você está criando uma nova meta para complementar na segunda-feira. Eu considero isso, porque a gente vai se enganando achando que a gente pode empurrar a meta para frente. Meta não se empurra. Não dá. Ou você cumpre ou você não cumpre. Ou bate ou não bate. Ou não bate. Então, esse foi um período difícil, mas uma dica, toda semana você pode recomeçar. Então, se você teve muito sucesso nessa semana, ou se essa semana foi terrível, você não fez nada, nenhum cliente, você trabalhou muito e não fez nenhum cliente novo, comece a próxima semana com a cabeça limpa. Não com a cabeça viciada, que sua semana foi boa, agora você pode afrouxar, ou que sua semana foi ruim e essa outra também vai. Não vai. Porque para cada cliente zerado, que você atender, começa zerado. Toda semana é um recomeço. Perfeito. Perfeito, perfeito. E Ti, você falou aí algumas coisas que eu gosto muito. O primeiro deles é siga o método, né? Eu sou uma pessoa muito obediente nesse sentido. Eu gosto de estudar muito e eu acho que se eu aprendo algo e alguém já testou, para que eu vou brigar com o que a pessoa já testou? Eu pego e replico, vou lá e faço. Igualzinho boizinho de presépio, sabe? Vai lá e faz. Deu certo, fiz dar certo. Aí eu já ganhei musculatura para eu poder ir dando meu DNA, ir mudando com o passar do dia. Então isso que você falou é assim, eu sigo também e eu acho fantástico quem segue o método. Aprendeu alguma coisa? Segue o método. Isso eu falo no curso do Top Corretor, eu falo exatamente isso. Galera, segue o método. Não tenta inventar roda, segue o método. Outra coisa, que foi a segunda coisa que você falou, que eu também gostei muito, e eu acho que eu trago e eu até brinco com eles. Vendas é trabalhar com matemática. Aí o pessoal, quando eu falo, vai assim, como assim matemática? Pura verdade, você precisa ter números. Quais são os seus números? Para você fazer, sei lá, 10 mil reais no mês, quantas propostas você tem que vender? X. Dessas propostas, quantas cotações? Y. Dessas cotações, quantos agendamentos, quantas visitas, quantos contatos? X. Com quantas pessoas você precisa falar para conseguir essas cotações todas? Então, tudo se trata de números. Então, vendedor tem que ser numérico. Não tem jeito. Para você bater seus ganhos, você quer ganhar X. Não importa quanto é esse X. Você tem que ter os seus números. Eu acho isso muito bom, muito bom. E, Ti, entrando ainda aí dentro dessa questão do corretor, que eu acredito que a grande maioria aqui está entrante nesse mercado ou quer realmente entrar nesse mercado para vender muito, quais são aqueles 2 cuidados que você entende que todo corretor precisa ter? Fala assim, olha, não segue muito por esse caminho, porque dá ruim, dá ruim. Conta um pouquinho aí pra gente. Cuidados. Eu vou falar de cuidados com relação até mesmo expectativas. Tá? A gente precisa de alinhar as nossas expectativas com a realidade do nosso mercado. Então, primeiro, se eu entendo que o brasileiro não é no geral, ainda não tem uma cultura de seguros de vida, então eu preciso de ter resiliência. Então, o cuidado.
Não crie expectativa. Vá preparado, pronto para fechar, mas não sofra com os nãos que você vai levar. Não sofra. Use como treinamento, principalmente de pessoas mais próximas, tá? Porque, assim, eu tinha amigos que continuam sendo amigos que não fecharam. E eu vou deixar de ser amigo dele por conta disso? Ou seja, não. Amigo, negócio é parte. E ó, mesmo sendo avisado disso, eu ainda me decepcionei. Então, assim, eu tô avisando, mas eu sei que vão ter pessoas que você vai sentar e falar assim, eu tenho certeza que esse cara vai me receber. Tem amigos que nem receber você para saber o que você faz, vão. Tá? É verdade. Então, já comece a encher a sua agenda e abrir o leque para você ter essa sensação de que você não vai estar preocupado se você vai levar ou não. Você já tem um próximo cliente logo em seguida agendado. E essa pessoa, volte depois nela, pode ser que você feche. Segundo ponto, você talvez não vai controlar o sim ou não do seu cliente. Você vai se preparar para o sim. Mas uma coisa que você controla é a sua alta atividade. Então, se você tiver uma alta atividade, isso você tem controle. Então, controle a sua atividade. Mantenha sempre uma agenda cheia. Só levante da cadeira quando você cumprir sua meta. A minha primeira meta, na minha primeira semana da Prudential, era 25 agendamentos. Normalmente, a gente tirava a sexta-feira da parte da manhã dentro do escritório para a gente montar um agendamento, né? Para a gente agendar. Aí vocês agendavam para a semana seguinte? Agendar para a semana seguinte. Para cumprir os 25, eu fiquei só eu e mais um colega no escritório até 9 horas da noite. Uau! Eu parei para almoçar e para fazer um lanche à tarde. Eu saí do escritório 9 horas da noite quando eu cheguei aos 25. E para você ter ideia, a parte da manhã inteira eu só agendei 2. Eu poderia ter ido para o almoço e não voltado mais. Falei assim, não, esse negócio desistido. Mas eu voltei e falei assim, não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. A cabeça tem que ser essa. Então, eu acho que essas são as dicas. Se prepare para isso e não se frustre. Porque na hora que você levar o sim, você vai ver que valeu a pena. Legal. Ti, tem uma coisa aqui que eu não pensei antes em perguntar, acho que eu nem comentei com você, mas dentro de tudo que a gente falou, acho que faz um pouco de sentido. Com essa questão de pandemia, todo mundo trabalhando em casa, você fala bastante de agendamento, tudo, aí vem 2 perguntas em uma. Tudo você faz visitando, se sim ou se não, como é? E agora nessa questão de não poder sair, como que você tem feito? Olha, antes da pandemia, eu posso dizer que 90% das minhas visitas eram presenciais. Tá. Na época da Prudential, 100%. Né? Tá. Depois que eu saí, eu comecei a intercalar, porque eu também tenho clientes em outros estados e acabou que isso ficou mais fácil. Mas a pandemia... E aí é telefone ou é tela? Depende. Se eu sentir que o cliente é um cliente mais despertado, um cliente que já está mais tranquilo, eu posso conversar por telefone. Eu já fechei bons planos só pela ligação. Mas eu sempre tento direcionar, pelo menos para uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui, né? Via as ferramentas que a gente tem hoje de videoconferência. Hoje em dia até o WhatsApp dá para ver, né? Mas sabe o que é? O que, assim, de toda tragédia, de toda situação ruim, a gente consegue tirar algo positivo. Sim. E nesse momento agora de pandemia, a gente tem algumas situações que a gente pode tirar de positivo. Primeiro, o nosso mercado de seguros de vida cresceu. Segundo, o cliente... Cresceu bastante. O cliente já está autodespertado, o cliente está mais com medo, está preocupado, está vendo que não tem mais idade nem saúde e não tem o dinheiro. Pode pegar qualquer um, né? Ou seja, pode pegar qualquer um a qualquer momento. Então, você já tem o fator despertamento, o medo ao seu favor como corretor. Não que você vai... Né? A gente não faz terrorismo, mas a gente fala de uma realidade que as pessoas não estão acostumadas a falar. É verdade. Né? E o terceiro, as pessoas estão mais acostumadas a fazer reuniões à distância. As pessoas estão conversando com os familiares à distância, reuniões, live para todo lado. Ou seja, as pessoas estão começando a se adaptar, a fazer uma reunião e tomar decisões à distância. Porque eu consigo hoje fechar com muita tranquilidade. Inclusive, eu tenho uma reunião agora às 20 horas com 5 médicos de São Paulo. Vão ser os 5 ao mesmo tempo. E a gente vai bater um papo ali
Com 5. E um deles, inclusive, propôs fazer com os outros, porque esse um deles, ele já vai fazer o dele, ele já vai fazer o plano dele. Olha que legal. Então você já tem alguém ajudando no endosso. Muito legal. E tudo no Zoom ou ferramentas digitais. Que legal. Continue com o processo, mas seja da mesma forma. Eu poderia estar aqui, eu estou dentro de casa, eu poderia estar de camiseta, tudo mais, bater um papo, mas não, eu me preparei para a nossa reunião, porque em respeito a toda a nossa audiência, porque eu tenho que estar bem apresentado para vocês também, né, para você, para a sua audiência, como também para os meus clientes, como eu me apresentava. Que vai ser daqui a pouquinho. Como eu me apresentava pessoalmente, ou seja, se vista bem, se apresenta bem e faça o script. Não foge do script que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Ti, nós temos ainda 4 minutinhos, quase 5 aí, que daqui a pouco o Face nos derruba. Eu queria encerrar com uma pergunta que eu acho que, de repente, eu gosto quando eu ouço as pessoas falando sobre isso. Se você fosse começar hoje, você tendo só o seu conhecimento, não tendo a sua carteira, não tendo os seus clientes que já te indicam, como que você começaria? Como que seria? Tá. Bom, mas você está falando, considerando que eu já tenho conhecimento, pelo menos, né? Você conhece tudo que você conhece. Você Entendi. Só não tem os clientes. Você não tem Beleza. A sua carteira. Você não tem a recorrência nem quem te indique ainda. Primeiro, eu ia pegar o meu celular e abrir a agenda e ver todas as pessoas que eu ainda não conversei sobre seguro. Então, assim, eu tenho ali, provavelmente você tem mais de 100 pessoas, na pior das hipóteses, você tem mais de 100 pessoas na sua agenda. É lógico que nem todo mundo é cliente, né, ali, mas eu pegaria uma grande parte, principalmente para conversar às vezes, porque de um ali que não vai ser cliente, vai surgir recomendações. Segundo, pegaria as pessoas mais íntimas, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho de empresas anteriores. A minha rede de relacionamento, minha rede de network. Sentaria com os mais íntimos e fala assim, me empresta seu celular. Abre o celular e me passa aí pelo menos umas 30 pessoas. Para mim, que você pode pedir 30, 40, 50 pessoas. Mais íntimo. Para cliente, é lógico. Agora, assim, no normal a gente pede de 3 a 5 recomendações quentes, mas eu faria isso. E foi assim que eu fiz, na verdade. Quando eu comecei, sem conhecimento, na verdade. Porque uma das etapas, só pegando aqui, uma das etapas da Prudential, sabe qual é? Fazer uma lista de 250 nomes de pessoas do seu network para você entregar na mão do seu futuro gerente para ele fazer uma ligação avulsa para 25, para 10% das pessoas, para ligar para ver se essas pessoas te receberiam. Olha que loucura. Uau. Se você colocar nome ali fictício só para encher... Ele já vai pegar que você está mentindo. E você tomava bomba aí numa das etapas. Já vai, beijo, tchau. Então, assim, eu me virei desse jeito. E aí, quando você tem esse nome, você tem essa quantidade de nomes, e você sentar no primeiro dia, acabou. Aí você seguiu o modelo, você não para mais. Aí segue o método do Thiago e faz a bola de neve. E faz a bola de neve, isso aí. Muito bom, muito bom. Ti, nós temos aí só 2 minutinhos. Galera, eu quero reforçar para vocês irem lá, baixa o e-book, participa da aula amanhã, procura ele para conhecer um pouco mais do treinamento. Vocês viram aqui, todo mundo que falou um monte, só fez elogio, alunos dele falando. Vai ter direito ao meu bônus, quem fizer a inscrição até sexta-feira. E Ti, gratidão, gratidão. A gente tem 28 segundos, vou deixar você terminar. Cláudia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por poder compartilhar aí. Você que é uma pessoa que já compartilha muito conteúdo também. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado aos meus alunos. Obrigado a todo mundo que elogiou. Eu não consegui ler todos os elogios, mas eu agradeço demais. O meu papel é ajudar o nosso segmento a crescer no país. Por quê? A gente não tem concorrência. O nosso mercado ele é muito grande. A gente tem aliados. A gente vai fazer crescer juntos.